Atenção, povo abençoado das redes sociais e mídias sociais. A partir de agora está no ar a live espiritual na apresentação e comunicação Gelson Bezerra Oficial. Nesse momento, vamos entender as revelações de Deus vindo através de Jesus Cristo, o Verbo vivo do céu, com o Espírito Santo nos guiando em toda a verdade divina, pois a palavra de Deus, o Evangelho eterno, a Bíblia Sagrada nos orienta assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam, afirmam e confirmam de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pois a palavra de Deus em João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 8,47, também afirma dizendo: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Pois, como diz em Apocalipse, capítulo 10, versículo 11, importa que profetize outra vez a muitos povos, a muitas nações, a muitas línguas e reis. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão comigo nesse exato momento agora, online, ao vivo, você daí, a gente daqui, pá de lá e pá de cá, e a glória de Deus neste lugar. O nosso único objetivo aqui nas redes sociais e mídias sociais é curtir a salvação de todas as almas, comentar a volta de Jesus e compartilhar a Bíblia Sagrada do Gênesis ao Apocalipse. Entenda uma coisa, nós viemos para este lugar, para entrar online, para que você possa compreender as Santas Escrituras, aprender de Deus e que o Espírito Santo possa te convencer da verdade divina em nome de Jesus. Por isso, meus amigos, já estamos por aqui para juntos se alegrarmos com vocês e entendermos um pouquinho mais das Santas Escrituras, porque a partir de agora está no ar o seu, o meu, a nossa live espiritual na apresentação e comunicação Gelson Bezerra Oficial. Então já a partir de agora nós vamos conversar, ter aquela conversa sadia aqui ao vivo em nome de Jesus. Tem uma coisa, o meu objetivo nas lives espirituais é que você compreenda a verdade. Se compreender a verdade, eu já fico feliz, porque Deus está aqui conosco para assim nos orientar a minha vida, a sua vida, em toda a verdade divina. Entendemos então que foi para isso que Deus nos chamou, para que nós venhamos assim a fazer a santa obra de Deus. Meus irmãos, de acordo com o andamento das coisas, aqui nas redes sociais e mídias sociais, estamos cumprindo tudo aquilo aos quais falamos aqui para com vocês. De segunda a sexta-feira, no horário de 21 às 23 horas, glórias a Deus. Mas tem dias aqui que tá tão bom, irmão, que não dá nem vontade de terminar, irmão. Não dá nem vontade de terminar. Glórias a Deus. Dá vontade de ir direto, fazer vigília e ficar aqui à vontade aqui com vocês. A única coisa que eu peço é as vossas orações, porque não tem sido fácil para mim fazer essa programação aqui ao vivo. Tem que conciliar todas as coisas e administrar o tempo. Administrar o tempo quer dizer o horário. Porque eu tenho o meu trabalho físico, glórias a Deus, e o meu trabalho espiritual. Eu vou pedir à produção preparar aquele café lá, glórias a Deus. E eu vou precisar daquele cafezinho lá. Não precisa correr não, devagar, sem pressa, glórias a Deus. E eu peço muita ajuda de vocês em oração, para que a palavra me seja dado aqui com confiança, na hora que eu estiver pregando aqui a mensagem da palavra de Deus. Hoje eu não vou me estender muito, glórias a Deus. Eu vou terminar
às 23 horas ou às 23h20, porque como eu entrei com um pouco de atraso, então vou terminar dentro do horário da programação, do combinado aqui, que são 2 horas de programação. Glórias a Deus. Irmão, tem sempre acontecido alguma coisa aqui. Sempre acontece aqui um contratempo, que sempre falha de um lado ou falha do outro, tentando entrar no ar. Aí sempre alguma das câmeras, elas falham. Aí demora um pouco. Se demorar um pouco a entrar no ar, aí vocês tenham paciência. Mas que eu vou entrar no ar, eu vou entrar no ar. Então, hoje nós estamos aí para juntos meditarmos em mais uma edição da mensagem da Palavra de Deus. Entenda uma coisa, o nosso objetivo aqui é que você compreenda as Escrituras à luz do que Deus quer que compreendamos. Então nós já estamos aí, se não me falha a memória, já é na 3ª edição depois do retorno, essa semana. Glórias a Deus. Se eu de repente resolver dar uma parada, vai ser por uma semana, porque eu vou precisar fazer edições aqui, vinheta e comercial. E o tempo que eu estou tendo de 2 dias só, que é sábado e domingo, para mim está ficando muito curto. E está ficando muito acumulado para mim, edições e mais edições. Entendeu? Porque eu trabalho com comerciais e com vinheta. Então, como eu estou percebendo de mim mesmo, que está havendo um acúmulo nessas revelações, ou quer dizer, nesses comerciais e vinhetas que eu preciso fazer, de repente eu preciso parar por uma semana. Ainda não tem nada definido. Glórias a Deus, tem nada definido. É mais para adiantar mesmo os comerciais. Vocês podem reparar que no sufoco eu consegui fazer 3 comerciais para mim. No sufoco, ainda hoje. E no aperto ainda, quase perto de entrar no ar. Glórias a Deus. Que eu joguei aí nas minhas redes sociais aí, 3 comerciais aí que eu fiz aqui, que foi uma coisa muito rápida. Eu não gosto de fazer as coisas rápidas assim. Eu gosto de fazer com calma, com tempo, para me ver o intervalo de tempo da entrada do texto, até dos vídeos que eu vou colocar de entrada, que encaixa um no outro. Entendeu, meus irmãos? Então eu gosto de trabalhar assim, eu gosto de trabalhar com profissionalismo. Eu não gosto de trabalhar com pressa. Entendeu? Só que como essa live agora é por tempo indeterminado, glórias a Deus. Então eu posso tirar uma folga de uma semana, né? Não vai ser folga, eu vou continuar trabalhando aqui, glórias a Deus. Só para poder fazer esses novos comerciais que eu quero fazer aqui. Tem até um que eu fiz que ficou muito bom, irmão. Foi até no domingo o comercial. E eu soltei ele aí. E aquele comercial, eu tô todo de como é que é mesmo? Da cor rosa-roxo. Glórias a Deus. Eles falam que lá no trabalho, lá quando eu vou assim pro trabalho daquele jeito, eles falam que é o iogurte de framboesa. Eu não sei de onde esse pessoal tira tanta imaginação para poder fazer brincadeira. O pessoal lá no trabalho são muito criativos, irmãos. Eu acredito que se eles for para televisão e pedir para ser contratado como comediante, eles vão conseguir um emprego, porque eles têm cada imaginação, irmão. Outro dia eu fui todo da mesma cor daquela gravação do comercial que eu fiz aqui. Eu pisei dentro da empresa e começou, irmão, o que está acontecendo? Você tá vestido de iogurte de framboesa? Eu falei, o que é isso, iogurte de framboesa? Glórias a Deus. Aí quando eu olhei no mercado, lá estava olhando no mercado, eu vi lá, iogurte de framboesa. Eu falei, esse pessoal tem cada imaginação, entendeu? E é só Jesus. Glórias a Deus. É que nem teve um outro lá que chegou para mim e falou assim, irmão, um solzão daquele, você com óculos lá ao vivo, tava o maior solzão lá onde você tava, né? O pessoal tem cada imaginação, meu irmão. Mas aí a gente vai e leva na esportiva, não tem como sair da graça, não tá desprezando as coisas de Deus, então a gente vai levando na esportiva. Agora, quando começa a desprezar as coisas de Deus, que eu fico no veneno, aí, irmão, não tem como. Aí eu tenho que falar umas verdades dentro de realidade e Deus faz a obra. Glórias a Deus. Meus irmãos, para darmos andamento a mais essa edição, quero dar a paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos de perto, de longe, do estado do Rio de Janeiro, de outros estados que estão nos vendo e nos ouvindo também, até de outros países que eu acredito que deve estar nos assistindo também. Teve um dia aqui que eu recebi uma mensagem aqui de Portugal, irmão.
Eu achei aquilo incrível. Portugal sendo assistido, meu Deus, que maravilha. Só que não deu para me falar muito aqui, porque, irmão, se vocês pudessem perceber, entender o que acontece aqui do lado de dentro aqui, irmão, é cada coisa que eu tenho que equilibrar todos os pontos aqui para não perder o fio da meada. Glórias a Deus. Mas tem dado certo até os dias de hoje. E eu já coloquei um propósito no coração, que eu acredito que deve estar no coração de Deus também, e transformar isso aqui em uma web rádio. Glórias a Deus. Claro que não vai precisar ter transmissor. Apenas um simples celular, não precisa ser celular novo, celular velho mesmo, já dá para começar. Glórias a Deus. Nesse momento, eu estou em 5 redes sociais. 5 redes sociais. Eu não vou ficar mais priorizando, jogando códigozinho para falar de rede social, não. Sabe por causa de quê? Que tem uma rede social aqui que vira e mexe fica me dando advertência. Vira e mexe fica me dando suspensão. Eu já ficando chateado com isso. Porque eu estou tendo todos os cuidados possíveis aqui, glórias a Deus, para isso não acontecer. Aí vai me dar advertência e me dar suspensão sem motivo. Glórias a Deus. E a mesma coisa quando a pessoa é colocada no banco sem motivo. Qual é o motivo? Tem motivo? Não é que você precisa fazer a reciclagem. Reciclagem por causa de quê? Glórias a Deus. Entendeu, meus irmãos? Aí o que acontece? Nesse momento agora eu estou em 5 redes sociais. Como ela já está acostumada a ficar me dando advertência à toa, eu vou falar o nome das 5 redes sociais que eu estou. Nesse momento eu estou agora ao vivo. Ao vivo, você pode conferir aí. Com um telefone só dá para você conferir. Nesse momento eu estou agora ao vivo. Pelo Facebook, entendeu? Instagram, Quai, TikTok e YouTube. E agora eu não vou ficar mais usando código não, tá me dando advertência a toda hora. Sem motivo, glórias a Deus. Se tivesse te dar um motivo agravante, até relevaria. Pô, agora mas me dá advertência sem motivo, aí pô, é brincadeira, pô. Entendeu? É brincadeira. Porque eu faço trabalho aqui, meu irmão, eu faço trabalho sério. A gente brinca aqui, se alegra, entendeu? Trago várias coisas boas aqui para poder animar o dia de vocês aí. Eu sei que tem coisa que eu falo aqui que tem gente que fica chateado. Para você não ficar chateado, só você abandonar o pecado, para de fazer coisa errada, para de pecar, para de mentir, para de andar contrário à palavra de Deus, passa a ser sincero, verdadeiro, fala a verdade pro povo, para de ficar mentindo pro povo. Porque uma coisa que me deixa também, irmão, me deixa chateado, é o negócio de ficar mentindo pro povo. Tem que chegar pro povo e falar a realidade. Olha só, gente. A gente colocou aqui umas sacerdotisas, mas a gente sabe que não tem na Bíblia, entendeu? A gente sabe que não tem sacerdotisa, né? Mas estamos lançando aqui sacerdotisa, nós estamos inovando porque nós queremos, não é porque Deus mandou, não. Nós que estamos querendo. Fala a verdade. Glória a Deus. Não ficar mentindo pro povo. É que nem também a história também. Olha só, fala a verdade pro povo também, ó. Para de mentirada. Olha, gente, nós estamos aqui lançando aqui na igreja, aqui, estamos copiando os outros. Nós estamos aqui fazendo aqui na igreja, aqui. Trazendo aqui, lançando aqui pastora, presbítera, bispa, apóstola. A gente sabe que não tem na Bíblia, mas nós estamos inovando, estamos lançando aqui. Não tem na Bíblia não, mas nós vamos inovar, porque nós queremos, não é porque Deus quer não, é porque nós queremos. Vamos parar com esse negócio, irmão. A gente sabe que não tem na Bíblia, aí quer ficar insistindo. Glória, eu sou assembleano há mais de 20 anos, irmão. Eu estou dentro da Assembleia de Deus há mais de 20 anos. Sem me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu cheguei a congregar um tempo na igreja Deus e Amor. Eu saí da Assembleia de Deus, foi a primeira vez que eu tinha mudado a minha rota. Aí eu fiquei só um ano só lá, irmão, na igreja Deus e Amor, e depois tive que voltar para a Assembleia de Deus de novo. Deus me trouxe de volta para a Assembleia de Deus. Então, a trajetória de tempo, eu tenho mais de 20 anos dentro da Assembleia de Deus. Tenho mais de 20 anos. Já procurei na Bíblia, do Gênesis até Malaquias, uma sacerdotisa. Eu particularmente não achei. Só encontrei as que Jezabel lançou. Quem começou com isso foi Jezabel. Aí procurei no Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, procurei uma pastora, uma bispa, uma apóstola, entendeu? E uma presbítera. Também não achei. Glórias a Deus. Então, o que acontece? Então a gente acaba falando algumas coisas aqui que não está na Bíblia, aí eles ficam chateados porque a gente falou aqui. Está chateado porque eu falei aqui? É só falar a verdade pro povo. Ó. Na Bíblia não tem, mas nós resolvemos colocar e ponto final. Entendeu? Agora, se eu vou para o céu e vocês vão, a gente vê depois. Não é depois não, irmão, tem que ver agora. Porque a Bíblia não fala ver depois.
Vê agora. Glória a Deus. É o hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Orar a Deus, ver se Deus está de acordo, ver se Ele concorda com isso. Glória a Deus. Qual é a consequência disso? Tudo tem uma consequência. Glória a Deus. Tudo tem uma consequência. Glória a Jesus. E tem mais. Eu estou tocando nesses assuntos aqui, não é porque eu estou hoje nesse ministério novo que eu estou, não, irmão. Que graças a Deus que lá não tem, não. Eu estou tocando nesse assunto aqui porque já havia um planejamento de como eu falar sobre esses assuntos. Como eu não tinha conhecimento, então eu nunca entrei. Eu só entro em assunto quando eu tenho conhecimento, quando eu pesquiso, entendeu? Estudo livros acerca disso. E graças a Deus hoje tem bastante informação aí. Chegaram para mim e falaram assim: só você está entrando nesse assunto. Só eu não. Só eu uma pinóia. Só eu não. Aí o que eu fiz? Peguei nos meus 5 Facebook, entendeu? Nos meus 5 Facebook que eu tenho, e compartilhei todas as pessoas, até pessoas que não é famosa, eu vou fazer essas pessoas ficar famosas nos meus endereços. Essas pessoas comentando e falando acerca disso, tanto homens como mulheres, dizendo que não tem na Bíblia e o homem está fazendo porque quer. Pronto, ponto final. Aí você viu lá nas minhas redes sociais, lá compartilhei um montão de gente que comentou a mesma coisa, só que essas pessoas não são conhecidas. Eu vou fazer essas pessoas ficar conhecidas nos meus endereços. Vou colocar aqui também. Glórias a Deus. Aí eu vi uma mulher aqui chorando, vi 1 ou 2 mulheres chorando aqui nas redes sociais, dizendo que não sabia como largar, porque não estava suportando mais, entendeu? E por causa disso, tinha perdido até sua família tinha sido destruída, entendeu? Aí estava querendo largar, não sabia como largar. Café chegou aqui agora. Vocês querem café? Obrigado, produção. Obrigado. Hoje é dia só de aconselhamento, irmão. Hoje é dia só de aconselhamento. Essa é a missão do pastor, aconselhamento. Aconselhar na verdade, não na mentira. Glórias a Deus. Mas vamos lá. Aí eu vi 2 aqui, eu cheguei até a baixar e mandei para a diretoria da igreja. Entendeu? Principalmente para um dos diretores fortes, eu mandei para ele. Aquele ali, irmão, aquele ali é a minha referência, irmão. Aquele ali eu vibro com ele, entendeu? Porque ele, irmão, com verdade, na verdade, ele é ali, ó. Entendeu? Glórias a Deus. Então, ele ali, eu tô junto com ele, tô contigo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Daqui a pouco ele escreve aqui, ó. Mas vamos lá. Glórias a Deus. Vamos lá ao tópico que eu tô falando. Aí eu peguei 2 aqui que estavam desesperadas, que não sabiam o que fazer, que queriam largar, e uma estava sob ameaça, porque ameaçaram ela que Deus ia pesar a mão nela, que não sei o quê, e ela triste, não sabia como largar. Falei: minha amiga, fique tranquilo, você pode largar, porque você vai estar largando uma coisa que não existe, entendeu? O cargo episcopal foi dado aos homens. E olha que eu estou esclarecendo isso aqui, estou ensinando, estou mostrando à luz da Bíblia. Glórias a Deus. Você pode largar esse peso que não é teu. Inventaram isso para você e você acabou entrando nessa furada. Entendeu? Aí agora você está sentindo isso. Você está sentindo esse peso. Ontem, na live, eu preguei ontem na pregação, na eloquência da pregação, Deus estava me revelando e eu mostrando que existe um vento nesse cargo que só o homem está apto para suportar. Entendeu? Eu largar, para mim dá problema, porque eu já fui consagrado para isso. Agora, você largar, não vai dar problema nenhum, porque é um cargo que inventaram para você. Não tem na Bíblia. Então, tu pode largar tranquilo, ficar com a tua consciência tranquila, que não vai te acontecer nada. Não fica ouvindo essas pessoas que estão te ameaçando, não. Nem Deus vai te ameaçar. Como é que Deus vai te ameaçar com uma coisa que não existe? Deus não vai cair em contradição, meu amigo, pode ter certeza. Deus não vai cair em contradição. Agora eu estou lascado. Agora os homens estão lascados. Se eu abandonar esse cargo aqui e dizer assim, ó, não quero mais ser pastor. Cruz credo, Deus me livre, não quero mais isso não. Isso é uma porcaria, eu estou dando exemplo, Esse é uma porcaria, esse cargo, não quero isso não. E começar a balançar a rede aqui em casa? Eu quero trabalhar para meu Senhor.
Irmão, daqui a pouquinho vai acontecer isso. Ó. Ventaval. Aí daqui a pouquinho o Espírito de Deus vai pairar na minha frente. Porque tu abandonaste o dom e o chamado que eu te dei. Te recolherei, mas te punirei, porque minhas almas estão se perdendo, porque tu abandonaste o dom e o chamado que eu te dei. E tu esqueceste o que está escrito. Os dons e a vocação eu dou sem arrependimento. Mas segundo o que está na parábola dos talentos, cada um tem a sua proporção. Um ganhou 1, outro ganhou 5 e outro ganhou 10. Você ganhou os 10 talentos. Por isso que eu te levei ao sacerdócio, ao pastorado. E agora tu abandonou? Por isso te punirei. Agora eu e os homens que já foram levantados a pastor é que tá lascado, amigo. Se largar, se estagnar, entendeu? Se deixar de não querer mais exercer o chamado. O que é, irmão? Deixar de exercer o chamado? Deixar de pregar o evangelho. Agora você, minhas amigas, principalmente essas duas que apareceu aqui na live aqui, que eu vi aqui na internet, elas tristes chorando, não se preocupe, não vai acontecer nada com vocês, porque vocês vão estar largando, glórias a Deus, vocês vão estar largando uma coisa que nunca existiu para vocês. Agora, o episcopado foi dado aos homens, por isso que o chicote, desde o Gênesis até o Apocalipse, é doído no lombo dos homens. Vocês nunca pararam para perceber isso. Por isso que eu falei, irmão, eu não vou estar de acordo com aquilo que a palavra de Deus nunca amparou. Se tem amparo bíblico, se tem amparo religioso, se tem amparo espiritual, vai ter meu apoio. Agora, se não tem, eu não vou entrar. Porque eu não vou cair em contradição, porque nem Deus vai cair em contradição. Agora, vamos dar exemplo, para a compreensão de vocês ser mais forte ainda. Irmão, aproveita enquanto a live está aberta, irmão. Porque vai chegar uma hora que isso aqui vai estar bloqueado. Você não vai aprender mais verdade igual você está aprendendo, não. Aqui eu estou te ensinando uma verdade do jeito que você nunca ouviu ninguém ensinar. Porque a maioria dos pastores hoje são frouxos, são medrosos. Eles não estão querendo abrir a boca para falar porque estão com medo. Eles estão com medo da ira dos homens e estão com medo da ira da lei do homem. Mas eles se esqueceram que João Batista falou assim, ó, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, da ira de Deus? Entendeu? E como escaparei da condenação do inferno? Você foge da ira do homem, querendo agradar todo mundo, você foge da lei dos homens, porque você começa a agradar todo mundo para poder fugir tanto da lei do homem, como da ira dos homens. Mas da ira de Deus, irmão, e da lei de Deus, ninguém foge. Ninguém foge. Entendeu? Por isso que eu prefiro fazer a minha parte. Eu prefiro padecer, irmão, na boca do montão de gente aí, que fica me chamando de maluco, doido, desequilibrado. Alguém tem que tirar esse maluco do ar. Como vou me tirar do ar? Você banca minha rede social? Para querer me tirar do ar? Você tá bancando? Você não tá bancando. Entendeu? Aí o que você pode fazer? Eu vou até te aconselhar o que você fazer. Você pode colocar uma live como essa no mesmo horário que eu tô e distrair o povo para o povo não me assistir. É isso. Entendeu? Faz uma live aí melhor do que a minha. Aí você vai conseguir tirar esse... Eu até faço para o público te assistir. Isso é mole. Porque eu já falei. Eu não tenho aqui concorrentes. Eu tenho aliados. E quando eu falo que eu tenho aliados, são aliados que estão ali, ó, na Bíblia. Na Bíblia, tá? Na palavra de Deus. É isso que eu estou falando. Eu não sou inimigo de ninguém. Entendeu? Eu só sou inimigo daqueles que são inimigos contra a palavra de Deus. Entendeu? Porque nós não temos nenhuma outra esperança, irmão, a não ser a palavra de Deus. É só Jesus e a palavra de Deus. E se algum dia os meus dias acabarem nessa vida, fiz a minha parte, irmão. Fiz a minha parte. Entendeu? Glórias a Deus. Eu pedi a Deus duas coisas antes de morrer.
Se você pedir isso para Deus, tu nunca mais vai defraudar a Bíblia. Apesar que eu nunca defraudei a palavra de Deus, irmão. Eu sempre procurei andar nas escrituras, mesmo com fraqueza, mesmo estando fraco, mas eu sempre procurei andar na palavra de Deus. Só que eu tinha um desejo, irmão, disso. Todo mundo viu, todo mundo foi lá, por que eu não posso ir também? Até Paulo foi lá em cima, não quis falar nada. Aí depois Deus levou João na ilha de Pátimo, entendeu? Só que João na ilha de Pátimo, ele foi repreendido, né? Aí eu pedi a Deus duas coisas: para ir no céu e para ir no inferno. Ainda bem que ele me levou. Essa é a melhor excursão que tem, irmão. Essa é a melhor excursão que tem, entendeu? Se você quiser, eu vou fazer uma oração aqui para você fazer essa excursão também. Porque o tempo que você está indo para o parque, para o zoológico, para o shopping, entendeu? Para esses lugares, para a praia, para esses lugares aí, a sua consciência fica estagnada, você não tem consciência. Aí você acha o certo errado e o errado certo. Mas, irmão, que maravilha o reino do céu. Que maravilha. Que maravilha. E detalhe, para entrar lá não é de qualquer maneira não, tá? Eu cheguei lá já com as vestimentas mudadas, vestimentas brancas e compridas. Meu irmão, não queria nem voltar, se quer saber. Não queria nem voltar. De tão maravilhoso que é lá. Lá a gente não precisa se preocupar com conta, entendeu? Não precisa se preocupar com arroz, com feijão, entendeu? Com disse-me-disse. Que é um lugar muito maravilhoso, irmão. Entendeu? Lá ninguém engana ninguém. Ah, eu sou o pai dos pobres. Pai dos pobres. Aonde? Pai dos pobres é Jesus, amigo. Jesus que é pai dos pobres, que pega um homem mendigo e faz um homem príncipe. Pega um homem do monturo e faz um pregador do evangelho. Esse que é o verdadeiro pai dos pobres. E ele não engana ninguém. De acordo com o que está na palavra, ele fala a verdade para todo mundo. Glórias a Deus. Mas vamos lá, voltando ao nosso assunto. Eu fui lá em cima. Que maravilha, irmão. Que maravilha. Não quis voltar mais. Só que aí a voz de Deus falou comigo assim no meu ouvido: te trouxe aqui para você ver como que é aqui. Tu não queria ver? Olha a maravilha. Mas tu não poderá ficar aqui ainda, porque eu preciso de ti pregando a minha palavra lá embaixo. Aí você acha que eu estou pregando essa palavra aqui por causa de quê? Porque foi ele que falou comigo. Que é para mim continuar pregando o que eu estou pregando aqui. Aí eu vou querer agradar o homem. Igual fica um montão aí. Ah, não vou falar isso não. O que eles vão pensar de mim? A única coisa que eles vão pensar é que verdadeiramente você é homem de Deus. Que você é a mulher de Deus. Que você não está enganando ninguém. Que você está mostrando a verdade como a verdade é. E o que a Bíblia diz? É necessário que essas coisas aconteçam para que os sinceros se manifestem. Aí vão ver que você é sincero. Entendeu? Que você não é piolho que vai pela cabeça dos outros. Entendeu? Você tem opinião e as tuas opiniões são bíblicas. Glórias a Deus. Mas vamos lá. Aí depois de ter visto toda aquela maravilha no céu, aí eu acredito que aquele que falara comigo era o próprio Jesus, que ele me apontara e falava assim: olha, tá vendo lá? As pessoas estão caminhando para o abismo. Olha lá, meu filho. As pessoas caindo precipício abaixo. E eu olhava assim, irmão. Eu tinha uma paz estando do lado daquele céu. O próprio Jesus estava ali. Eu tinha uma paz que aqui nesse mundo não tem comparação. A paz que eu senti quando eu estava lá. Glórias a Deus. Aí eu falei assim: eu quero ficar aqui, Senhor. Quero ir mais não. Não, meu filho. Eu vou ter que te enviar para lá de volta. Porque ainda não é a hora. Eu preciso de você lá. Mas não se preocupe. Eu já te revelei e você sabe. Nada e nem ninguém poderá fazer nada contigo sem passar por mim primeiro. Te enviarei de volta e tu continuará lá pregando o meu evangelho e mais. Tu envelhecerá dentro da minha casa. Irmão, já tô velho já, irmão. Cabelo branco. Já tô velho, cabelo branco, o pé na cova, quase partindo, 49 anos de idade. Se eu passar dos 50 é porque Deus achou graça de eu fazer hora extra na terra, entendeu? Até falei com o seu Anselmo lá no serviço, ele trabalha junto comigo na mesma empresa.
Entendeu? Eu falei, senhor Anselmo, o senhor está quase 70 anos. O senhor já passou de hora isso, está fazendo serão aqui na terra. Não levanta a mão não, Anselmo. Anda com a mão baixa, porque se o senhor levantar a mão, Jesus vai te puxar, o senhor vai embora. De início ele ficou até chateado com a minha colocação, mas depois ele entendeu que é muito espiritual, irmão. Passou dos 50, já está fazendo hora extra. Chegando a 70, já está fazendo serão. Entendeu? Chegou a 90, 80 anos, como diz a Bíblia, enfado e canseira. É o que eu falei. O senhor Anselmo já está fazendo serão. Ele não pode levantar a mão. Se ele levantar a mão, Jesus vai puxar ele. Entendeu? Mas vamos lá, vamos continuando. Nosso raciocínio. Aí depois daquela palestra que eu tive com o Santo dos Santos, aí ele me enviou de volta para a terra. Aí eu levantei, irmão. Ai, meu corpo estava gelado, estava frio, irmão. Falei, meu Deus, eu voltei. Aí, a primeira parte Deus cumpriu. O que foi que eu pedi a Deus? Para ver o céu e depois para ver como é que era o inferno. Então, irmão, a hora do inferno ia chegar. E eu não sei o que há na cabeça desses pastores, que parece que eles esqueceram, irmão, que o inferno existe. Eles esqueceram. Uma certa vez, hoje é dia de aconselhamento, irmão, aqui, aconselhamento e experiências. Uma certa vez um rapaz chegou para mim e falou assim, eu vejo as suas pregações. As suas pregações são muito pesadas, muito puxadas. O inferno não existe não, amigo. Você fica falando aí do céu e do inferno. O inferno não existe não. Deus não é tão ruim a ponto de enviar um homem para o inferno. Aí eu falei, você que pensa. Continua pecando. Continua fazendo coisa errada. Continua caminhando contrário às Santas Escrituras para você ver aonde você vai parar. E não, isso não existe. O inferno não existe não. Como é que você prova que o inferno existe? Eu falei, é fácil. E muito fácil. Eu vou fazer um desafio com você. Aí ele, qual é o desafio? Você vai lá dentro do terreiro agora, dentro do centro de feitiçaria. Quero fazer esse desafio contigo. Entendeu? Você vai chegar lá dentro, lá no meio, no salão lá, no salão da treva das trevas, entendeu? E você vai dizer, Satanás não existe, eu não acredito nisso aqui. Ele arregalou um olhão, irmão. Ele arregalou um olhão. Falou, você tá maluco? Você tá doido? Como é que eu vou mexer com quem tá quieto? Falei, você acabou de falar que o inferno não existe, ora? O que tá acontecendo? Não, eu vou lá nada. Você quer que o diabo acabe comigo? Ah, a crença? Agora tá crente agora? Tá começando a crer? E aqui, ó. Não, irmão, vou lá. Você é maluco. Foi embora. Rapidinho foi embora, irmão. Sabe o que acontece, minha gente? A gente tem que trazer esse povo para a realidade. Entendeu? Esse negócio aí de amorzinho. Irmão, por isso que o povo não está crendo em mais nada. Que é tanto tipo de pastor sinistro, tanto tipo de pastor estranho, que em vez de mandar a real, a realidade, quer ficar passando a mão na cabeça de todo mundo. Não é assim não, irmão. A Bíblia fala que Deus é amor, mas é justiça. Deus é misericórdia, mas é cobrança. E ao culpado ele não vai tirar por inocente. Entendeu? Eu agora já botei um propósito, amigo. Tá indo pela Bíblia, vai ter meu apoio. Não tá indo pela Bíblia, não vai ter meu apoio, independente de quem quer que seja. Pode ser até parente. Glórias a Deus. Eu não vou ficar fazendo média com ninguém. De mais a mais, eu não sei quanto tempo de vida eu ainda tenho aqui embaixo. Tu sabe quanto tempo de vida eu tenho? Você sabe? Você sabe? Sabe por causa de quê? Alguns irmãos aqui de igreja aqui que eu conheço morreram dentro da congregação pregando evangelho. Você sabia disso? Morreram dentro da congregação com o microfone na mão, irmão. Quando me falaram, eu fui lá ver pessoalmente. Não é porque era Tomé não, irmão. É porque era pessoa chegada a mim, que eu gostava. E tinha uma dessas pessoas, que eu não vou citar o nome aqui, em respeito à família. Eu sei que seus familiares também são meus seguidores nas redes sociais e mídias sociais. Essa pessoa que morreu com o microfone na mão, eu estava treinando essa pessoa para ser influencer na internet. Eu estava treinando essa pessoa. Essa pessoa era do sexo feminino. Eu estava treinando. Claro que
Com a varoa perto de mim. Próximo e junto comigo. Esse negócio de varão tá sozinho com o irmão, isso aí não é de Deus não, irmão. De pastor aí ficar andando sozinho sem a mulher pra cima e pra baixo. Isso aí não tá certo não, irmão. Deus te chamou para ser sacerdote do Altíssimo, não é para ser turista da igreja, pô. Turista já basta o diabo. De onde tu vem, Satanás? Eu rodear e passear pela terra. E essa pessoa estava ficando, irmão, ó, tininho, irmão, tininho, profissional. Eu me lembro que até na consagração que eu fui pregar, entendeu? Na consagração que eu fui pregar, essa pessoa estava fazendo vários slides, várias filmagens, eu só fazia assim, ó, isso aí. É isso aí, é pegar os ângulos, tudo direitinho, não sei o quê. Porque pela misericórdia de Deus, irmão, eu sou técnico em informática e como é que é o nome? Em telemarketing. Telemarketing de produção religioso. Agora eu esqueci o texto todinho aqui, mas daqui a pouco eu lembro. Então, eu tenho aqui as minhas técnicas de redes sociais e mídias sociais. Algumas pessoas eu tenho treinado para isso. Glória a Deus. Não para mim, para eles mesmo e para ajudar a igreja. Entendeu? Porque tem muitos aí que falam que a igreja não precisa. Claro que a igreja precisa, irmão. Coisa boa isso aqui que a gente está fazendo. Ó. A igreja tem condição de bancar um canal de TV? Responde para mim aí, você escreve aí. A sua igreja tem condição de bancar um canal de TV? Tem? Então, meus parabéns. Então você não precisa de rede social. Tua igreja consegue bancar 1 milhão, pagar 1 milhão por mês? Meus parabéns. A tua igreja precisa de rede social. Agora nossas igrejas, irmão, vendendo o almoço para comer a janta. Quase não tem condição de direito financeiro. E ainda tem uns endemoniados de outros que quer vir assaltar as nossas igrejas. Quer roubar as igrejas, pelo amor de Deus. Ô ladrão, para de roubar as igrejas. Entendeu, ladrão? Quando eu falo ladrão, não é negócio de dízimo e oferta não. Tá acontecendo isso mesmo, irmão. Ô ladrão, você que tá vindo roubar a igreja, assaltar a igreja, pelo contrário, vá lá na igreja e leva uma oferta lá. Principalmente as nossas igrejas que são pobres, que não tem condição direito. Entendeu? Não faça isso não. Porque a igreja é o último reduto depois do hospital, que ajuda muita gente. E você aí que está me vendo e me ouvindo, não estimula essas pessoas para poder prejudicar a igreja, nem pastor de igreja não. Se for pastor falso, bota para correr. Essas pragas aí não ajudam em nada. Não some nada. Agora, se for um pastor verdadeiro, que está ali, ó, honrando a palavra de Deus e levando vocês ao Rei dos Céus, ajude esses pastores, por favor. Porque se vocês nunca perceberam, entendeu? Depois do hospital, a igreja é o teu ajudador. A igreja é o único órgão que ajuda mais na área social do que a política. Entendeu? Aí fica esses políticos do diabo, do inferno. Entendeu? Esses filhos do cão capombagira que ainda quer falar mal de igreja. Essas pragas têm sociedade ou têm comunhão com países ditatorial. Toda vez que tu vê uma pessoa que se diz ser político, falando mal de uma igreja, criticando uma igreja, é que essas pragas têm comunhão com países ditatorial. E não quer ver o teu bem, não. Quem quer ver o teu bem é o pastor de uma igreja, que te acolhe ali no momento de desespero, que te ajuda ali, que está preocupado contigo, que está orando por você. Entendeu? Quantas e quantas vezes, irmão, eu falo por mim. E por alguns pastores também que eu conheço. Quantas e quantas vezes as pessoas chegavam até mim aflitas, irmão. Irmão, vão me matar, não estou aguentando mais. Vai, calma, vamos conversar. Calma, o caminho é esse. Por favor, me ajuda, me dá uma palavra. E eu ali conversando com a pessoa, e orando pela pessoa, e a pessoa sendo restaurada, a pessoa deixando de lado todo aquele desespero, Deus restaurando a pessoa. Agora, por favor, não ajude a destruir
A única instituição que está aí para te ajudar, que não te cobra nada. Existe lugar que quer te cobrar tudo, né? Quer te cobrar bode, quer te cobrar vela, quer te cobrar tudo. Mas aqui não. As igrejas evangélicas estão aí para orar por você, para aconselhar você. Eu mesmo, irmão, eu ando com óleo ungido no meu bolso. Para mim é o maior prazer quando a pessoa me pede oração. Eu vou lá, eu oro pela pessoa, unge a pessoa. Peço para Deus curar a pessoa, restaurar. Entendeu? Eu faço isso com o maior prazer. Agora, tome muito cuidado você, tá? Que fica mexendo com a casa do Senhor. Eu vou dar um recado para você mesmo. Se você quer viver uma vida marginalizada, esse é problema teu. Glórias a Deus. Agora, uma coisa eu tenho para te falar. Deixa a igreja em paz. Porque o dia que você estiver desesperado, querendo um lugar para poder sair dessa vida errada que você está vivendo, o único lugar que você vai achar é a igreja cristã. E você está lutando contra a igreja cristã. Deus colocou isso no meu coração para falar isso. A igreja cristã é o segundo hospital, ou o primeiro hospital, aonde ali você é curado, restaurado, a sua vida muda e a obra de Deus é feita. A igreja cristã é o único órgão que está na evangelização de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. A igreja cristã, irmão, interessante, glórias a Deus, interessante, é que eu fui fazer umas gravações no cemitério. Ficou muito, ficou top, irmão, ficou top. Ficou muito top. Só que quem não entende, critica. Só que eu já passei dessa época de se preocupar com quem está criticando. Entendeu? Eu mais de 20 anos de estrada. Entendeu? Aí eu fiz uma gravação aqui no cemitério de Santa Cruz. Entendeu? Fiz uma gravação no cemitério de Campo Grande. E agora tem pouco tempo fiz uma gravação no Jardim da Saudade. Entendeu? Que eu trabalho com narrações. Eu sou locutor de rádio, entendeu? Sou locutor de rádio. Então, a gente que é locutor de rádio aprendeu a fazer narrações, gravações, narrações, reflexões, história, pegar assim as paisagens, as coisas e fazer comparação, contar uma história, colocar Jesus no meio daquela história, entendeu? Aí, baseado pelo que eu li nas escrituras, porque a Bíblia diz assim, é melhor estar no cemitério do que numa festa, no velório do que numa festa. Então, baseado nisso, eu fui fazer uma narração no cemitério de Santa Cruz. Foram 3 gravações. Isso foi numa semana. Numa semana eu fui no cemitério de Santa Cruz. Na outra semana eu fui no cemitério de Campo Grande. E na outra semana eu fui no Jardim da Saudade. 3 gravações. Irmão, como é que eu faço para ver isso? Essas gravações suas? Tá lá no meu canal no YouTube. Você vai lá na playlist, lá no meu canal no YouTube, tá lá. Cemitério, a Porta do Céu. Tá lá. Glórias a Deus. Só coloquei assim, o título com comparação. Aí sabe o que eu descobri indo no cemitério? Ah, irmão, descobri que tá cheio de morto. Não, não é isso. Não vou ser ignorante. Sabe o que eu descobri indo no cemitério? Eu encontrei lá no cemitério uma igreja que é muito atacado. E agora estão atacando direto essa igreja. Entendeu? Eu encontrei uma igreja que ela tem visão. Ela tem visão, irmão, essa igreja. E eu aqui, ó, eu bato palma para essa igreja. E foi um membro dessa igreja que me apresentou a Univer. Aonde eu me cadastrei na Univer. Onde ali eu assisto série, filme, novelas bíblicas. E eu e a minha família toda é edificada com isso. Aí eu tô lá fazendo as minhas narrações, gravações. Eu tô vendo aquele grupo lá, né? Um grupo de 7 pessoas. O jornalzinho na mão, aquele colete da igreja deles. E conversando com um, conversando com o outro. As pessoas desesperadas indo até eles abraçando, orando. E dando aconselhamento. Irmão, eu achei aquilo muito legal mesmo, entendeu? Por isso que eu não aceito que ninguém fale mal dessa igreja. Falou mal dessa igreja perto de mim, irmão, ou vai tomar uma paulada ou vou dar as costas e vou sair andando.
Entendeu? Quando eu falo vai tomar uma paulada, é que eu vou falar de uma palavra tão forte nas escrituras que a pessoa vai ficar meio aérea. Entendeu? Que igreja é essa que eu encontrei lá dentro fazendo isso? A Igreja Universal do Reino de Deus. Entendeu? Então, irmão, para mim, particularmente, eu penso assim: ninguém ou alguém tem condição nenhuma de falar mal da Igreja Universal. Você que está falando mal da Igreja Universal, você tem que se converter, porque você não faz nem 1% que a Igreja Universal faz. Entendeu? Você não faz nem 1%. O que a Igreja Universal faz, irmão? Na madrugada, está na evangelização da madrugada. Entendeu? Está evangelizando os presídios, está evangelizando os hospitais, está evangelizando os manicômios. E agora, recentemente, fazendo gravações aí no cemitério, eu encontrei eles dentro do cemitério. Dentro do cemitério, orando e fazendo aconselhamento. Aí vocês querem falar mal da Igreja Universal? Vai se converter, ora. Entendeu? Vai aceitar Jesus de novo. Vocês têm condição nenhuma de falar mal da Igreja Universal. Irmão, eu sou da Assembleia de Deus. Eu sou da Assembleia de Deus. Ó, eu vejo tanta coisa boa da Igreja Universal que eu só não passo a ser membro da Igreja Universal porque o Senhor me quer do lado de cá, nas Assembleias de Deus. Porque senão eu já estaria na Igreja Universal há muito tempo sendo membro de lá. Por todas as coisas boas que eles fazem. Aí fica uma cambada de endemoniada aí, falando mal dessa instituição. A Igreja Universal está no mundo inteiro. E mais, vou falar um negócio aqui. E eu agradeço por essa igreja, por hoje eles terem a Rede Record. Porque quando tinha uma instituição de TV aí que era única, entendeu? Aqui no nosso país, eles manipulavam todas as informações. Agora, com a chegada da Record com a Universal, fica difícil para eles mentir, mas até mente. Mas aí essa outra, aí a Record vai lá e pum, joga tudo por terra e mentirada deles. Entendeu, meus amigos? Entendeu, meus amigos? Estamos bem claros aqui agora? Estamos entendidos? Então hoje é o dia de conversa, palestrar, entendeu? Procurarmos entendermos. Será que o caminho que nós estamos trilhando é esse? Será que o que estão ensinando para nós é a verdade? Ou é a mentira? Eu vou expressar algo aqui que eu faço. Aqui, ó. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, só aceite aquilo que tem amparo e respaldo bíblico. Está na Bíblia? Está na Bíblia? Vamos aceitar. Está escrito? Vamos obedecer. Não está na Bíblia? Não vamos aceitar. Não está escrito? Não vamos obedecer. Por que, irmão? Isso. Por quê? Entende isso aqui? Isso é Bíblia. Tanto quem ensina, estou com a mão nas escrituras, tanto quem ensina essa palavra erradamente e quem ouve essa palavra erradamente e aceita, os dois irão para o inferno. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Porque a lei de Deus, sem a graça de Jesus, não tem graça nenhuma. Tem graça nenhuma. Por isso, ainda dá tempo para refletir. Isaías capítulo 8, versículo 20. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Se você acrescentar a mais, ou se você tirar, você perde a salvação. Por isso, meus amigos e minhas amigas, Jesus Cristo ele foi bem claro quando ele falou assim: examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam e afirmam de Jesus, o Filho de Deus. Entendeu aí, meu irmão? Entendeu aí, meu irmão? Então por isso que eu falei, venho falando, estou pregando aqui, estou anunciando, estou dizendo.
Se tiver na Bíblia, vai ter meu amparo, vai ter meu apoio. Se não tiver na Bíblia, pode esquecer o meu apoio, que eu não vou apoiar, não vou fazer média com ninguém, entendeu? Não vou concordar com coisas que não existem, entendeu? Eu já fiz a abertura aqui dizendo isso aqui, que eu não vou concordar com coisas que a palavra de Deus nunca autorizou. O episcopado, o sacerdócio foi dado só aos homens, ponto final. Entende? Não é preconceito, não é racismo, não é discriminação ou qualquer outro termo que venham a inventar para tentar botar medo naqueles que são de Deus. Não é. Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. Entendeu? Se eu, como condutor desta palavra, ministro do Deus Altíssimo, você está dizendo que eu sou preconceituoso, que eu sou racista, que eu sou discriminatório, você não está falando para mim não, meu amigo. Você está falando para Deus. Entendeu? Porque o que está escrito na palavra, Deus não vai mudar. Foi a história que eu contei aqui, que tinha duas mulheres aqui que estavam desesperadas aqui, que não sabiam o que fazer. Porque já não suportava mais o peso daquilo que ela estava exercendo. É o que eu falei aqui, irmão. O que eu falei aqui. O episcopado, que é o pastorado, foi dado aos homens. E há um vento nesse cargo que só os homens podem suportar. Então, se você inventa um título de cargo que não existe e vai pegar esse vento, ele vai ficar dobrado, irmão. Você não vai aguentar. Você não vai aguentar porque Deus não vai compactuar com a mentira. Bota isso na tua cabeça. Deus não vai compactuar com a mentira. Deus vai dobrar o vento até você acordar. Isso aí não é para você. Isso aí foi dado aos homens. Isso aí não é para você. Isso aí foi dado aos homens. Até você acordar. Entendeu? Só que muitos estão demorando a perceber. Muitos estão demorando a perceber. E quando acorda, aí já é tarde demais. Até a família já foi destruída. Entendeu? Por isso que eu já falei, não vou concordar com isso, que eu não quero saber de ninguém com o dedo na minha cara dizendo assim, ó, você me enganou. Você mentiu pra mim. Entendeu? Por isso que eu só procuro falar a verdade. Entendeu, meus irmãos? Pode pegar aí, se você quer aprender Bíblia, pega as lives anteriores. Já consegui fazer o compartilhamento para o meu canal no YouTube. Entendeu? Inclusive, até das lives que eu fiz hoje e ontem na estação de trem. Já está lá no meu canal no YouTube. Você pode até lá conferir que está lá. Depois que terminar a live, essa daqui também eu vou baixar ela e vou enviar para lá. Não está tendo edição nenhuma. Não estou falando nada demais. Entendeu? Não estou criticando ninguém. Só estou falando a verdade. Entendeu? E o que diz? A verdade o libertará. Irmão, já vou entrar na mensagem. Que eu não vou estender muito não. Esse negócio de eu ficar estendendo muito aqui, depois no final quem está se estrepando sou eu. Porque no outro dia eu tenho que trabalhar e só Jesus sabe como é que eu fico. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Vamos lá? Vamos entrar na mensagem da palavra de Deus. Hoje eu vou terminar no horário certinho, irmão, certinho. Que eu preciso descansar. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios. Glórias a Deus. E vamos procurar viver a verdade, irmão. Pelo amor de Deus. Eu não vou ficar muito tempo aqui, não. Eu não sei quanto tempo eu tenho na terra. E nem você também sabe. Vai que de repente é a última oportunidade que Deus está te dando para você se consertar. E você está aí resistindo à verdade. Resistindo à verdade, aí você e Deus. Fiz a minha parte, ó. Fiz a minha parte. Então vamos à mensagem da palavra de Deus. Produção, fique ligado aí que eu vou entrar na mensagem agora. Não vou estender muito. Glórias a Deus. Eu vou deixar a touca aqui, porque depois eu vou voltar com os louvores conforme prometido. Eu tive que reverter tudo. Entendeu? Eu tive que reverter tudo. Porque antes era conversa, assim, aquele bate-papo sadio, igual a gente está tendo aqui. Depois era louvores. Depois a mensagem, final, oração. Como as câmeras minhas não estão aguentando mais, estão descarregando,
E a prioridade aqui é a palavra de Deus, então eu reverti. Primeiro eu começo com um bate-papo, igual a gente está conversando aqui, entendeu? Depois entro na mensagem. Se ainda tiver bateria aqui, aí nós vamos para o louvor. E depois do louvor, finalizar com a oração. Glórias a Deus. Só que hoje eu vou terminar no horário certinho hoje, irmão. Vou terminar, que ontem eu vi ontem. Foram 3 horas e pouca de live. Eu comecei às 21 horas e 21 horas e 20, não assim. E fui terminar a quase meia-noite e meia. Entendeu? Quase meia-noite e meia. Entendeu, meu irmão? Então, eu tenho que me como é que nós falamos? Tem que me policiar aqui. Se é de 21 às 23, é de 21 às 23, ponto final. Então eu vou reduzir um pouco o máximo o bate-papo, que eu gosto de conversar com vocês aqui, passar experiência, passar testemunho, isso, aquilo, outro. Igual eu tenho passado aqui, eu gosto. Eu vou deixar para fazer isso na sexta-feira, entendeu? Ou vou ver um dia certo aí, direitinho. Porque eu já tô velho, irmão, não posso também ficar me aloprando muito não. O que é aloprando? Ficar dando muito impacto dentro de mim, daqui a pouquinho eu vou acabar partindo. E os defraudadores estão doidinhos para me partir, irmão. Estão doidinhos. Daqui eu vou esperar sentado, porque ainda tem muita coisa ainda para fazer para Jesus aqui. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí. E outra, eu quero ser sincero com vocês. O que eu estou fazendo aqui nas lives é para alertar, gente, pelo amor de Deus. Não é para criticar. Não é para desprezar. Não é para descriminalizar. Não é isso, irmão. Entenda, por favor. Entenda, por favor. Que depois, nós que conhecemos a verdade, vamos ser punidos por Deus, por não ter falado a verdade. Entendeu? E eu já tenho sentido isso na minha pele. Glórias a Deus. Por eu ter segurado muito tempo a verdade, igual eu tenho segurado, tenho passado uma tempestade terrível. Só que agora a tempestade ela está começando a cessar. Eu comecei a abrir a boca para falar, irmão. Comecei a abrir a boca para falar. Entendeu? Mas vamos lá. Vamos lá que hoje eu vou terminar no horário, irmão. Não vou ficar estendendo muito, não. A live de ontem está muito boa, irmão. Ontem, o negócio ficou estreito aqui ontem. Glórias a Deus. Vamos lá. Eu tava quase pedindo isso aqui mesmo. Vamos terminar no horário hoje. Não vou estender muito, não. Entendeu? Efésios. Abra sua Bíblia aí, irmão. Livro de Efésios. Entendeu? E nos ajuda aí, irmão. Compartilhe nossos vídeos. Compartilhe nossos vídeos. Vai lá no meu canal no YouTube, se inscreve. Vai aqui, ó, começa a me seguir nas redes sociais e mídias sociais. Entendeu? A única ajuda que eu peço a vocês é essa. Me ajude aí a levar esse evangelho adiante para acordar e despertar mais pessoas que estão dormindo. Entendeu? Efésios, capítulo 1. Cadê? Pequeno esboço que eu fiz. Na teologia, irmão, quem é formado em teologia sabe que a gente tem que sempre fazer esboço. Tá vendo aqui? Ó? Isso é um pequeno esboço que eu fiz. Também por eu estar velho também, muita coisa tem andado esquecendo, irmão. Eu tenho que anotar alguns detalhezinhos, entendeu? Da Bíblia, não é da vida dos outros, não, da Bíblia. Vamos lá. Efésios, capítulo 1, do versículo 11 ao 23. A leitura vai ser um pouco extensa, mas faz a necessidade para isso. Glórias a Deus. E outra, entenda uma coisa. O que nós estamos fazendo aqui é para despertar você. Porque o arrebatamento da igreja já está perto. Já está perto de Jesus voltar, irmão. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Já está muito perto a volta de Cristo. Vamos lá. Não vai demorando muito não. Começa assim. Ele quando vai ver, extrapolou na hora. Glórias a Deus. Fica ligado aí, produção, que eu vou começar agora.
Glórias a Deus. Vamos então a essa meditação. Glórias a Jesus. A partir de agora, ouviremos a mensagem da Palavra de Deus, escrito na Bíblia Sagrada e exposto pelo Espírito Santo para a restauração e alimento das almas. Livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 11 a 23, que diz assim a palavra do Senhor. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Em continuação. Glórias a Deus. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com os santos, não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vocação, os quais riqueza da glória, da sua herança nos santos, o qual sobre excelência, grandeza do seu poder, sobre nós, os que cremos, e segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-lhe os mortos, e pondo a sua direita no céu, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome, que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeito todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas, e constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daqueles que cumpriu tudo e em todos. Meus irmãos, minhas irmãs, está muito clara aqui a palavra do Senhor. Serei breve hoje, não vou me estender muito, entendeu? Porque essa carcaça aqui está tendo limite, entendeu? E a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar dele, entendeu? Com a verdade e também com os cuidados que temos que cuidar. Mas vamos lá. Glórias a Deus. Quando Paulo chega em Éfeso, ou na igreja aos Efésios, glórias a Deus, tão somente ele já vem com uma noção de mentalidade das revelações de Deus. Como assim, irmão? Ele já vem com aquilo que é uma preocupação, aquilo que ele viu na igreja de Corinto e na igreja das Galáxias, ou aos Gálatas, aonde ele via que a igreja precisava verdadeiramente ser doutrinado com as palavras sagradas de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando ele chega em Corinto, ele se assusta com a gravidade das coisas que estavam acontecendo naquela igreja. Que tão somente, não só na primeira carta, ele se vê na necessidade de escrever uma segunda carta. E quando ele escreve essa segunda carta, ele tão somente sela ali de uma vez, naquela igreja, quais seriam os termos e o comportamento diante de Deus e diante dos homens.
quando ele vai para a igreja dos Gálatas, que é uma região um pouco mais distante de Corinto, ele diz o que ele viu e ouviu na igreja de Corinto e doutrina também fortemente a igreja da galáxia aos Gálatas. Quando ele chega aqui em Éfeso, ele já chega com a mentalidade formada espiritualmente daquilo que Jesus Cristo queria, que também os efésios viessem a obedecer. E então somente ele já começa dizendo assim, versículo 11: Nele digo em verdade que também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. O que ele quer dizer com isso? Que a salvação é para todos. Todos são chamados para a salvação, mas nem todos vão se salvar. Quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo já chega preocupado na igreja de Éfeso, glórias a Deus, ou aos Efésios, tão somente mostrar que a salvação é para todos. E todos estão predestinados para se salvar, só que nem todos querem essa salvação. No versículo 12 ele diz assim, com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Glórias a Deus. Nesta vida, se você verdadeiramente é cristão, você está esperando em quem? No mundo, nos homens ou em Jesus Cristo? E Paulo vai adiante, pregando, anunciando e testemunhando na igreja aos Efésios, dizendo assim, glórias a Deus. Versículo 13, em quem também vós sois, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Meus irmãos, minhas irmãs, o que é a nossa vida? A nossa vida é como um vapor. Hoje estamos aqui e amanhã, ou daqui a pouco, podemos estar do outro lado da vida. Como que nós estamos se comportando diante de Deus e diante dos homens? Entendeu? Como servos de Deus salvo ou como servos desse mundo? O versículo 14 ainda vai adiante dizendo assim, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. O povo tem que ver em nós o verdadeiro cristianismo da salvação de Deus. Se eles não veem em nós o verdadeiro cristianismo da salvação de Deus, como eles se converterão? O versículo 15 diz assim, vocês podem ver que eu estou indo adiante. Porque hoje eu vou terminar no horário hoje, irmão. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com os santos. Quer dizer, Paulo começou a ver, ouvir, como que os irmãos da igreja, os Efésios, estavam se comportando. Estavam tendo um comportamento verdadeiramente cidadão dos céus. Como você tem se comportado? Como verdadeiro cidadão dos céus ou como verdadeiro cidadão desse mundo? Porque tudo Deus vê, irmão. Ninguém consegue esconder nada de Deus. Você consegue? Eu não consigo. Por mais oculto que seja alguma coisa, Deus acaba vendo. Porque a Bíblia diz que Deus sonda a mente e o coração. Versículo 16. Não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Entendeu? Quando Paulo deixa a carta ali aos Efésios, então somente ele afirma dizendo, aonde eu estiver, eu vou estar orando por vocês, eu estou intercedendo por vocês. Mas só que não fica só nisso, não fica só nisso. Glórias a Deus. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Se você tem o espírito de sabedoria e de revelação, você jamais vai distorcer essa escritura.
Você jamais vai aceitar coisas que a palavra de Deus nunca autorizou. Entendeu? Por isso que a cada dia devemos discernir os espíritos, para saber se provém de Deus ou não. Versículo 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vocação, com as riquezas da glória da sua herança nos santos. Tudo começa pelos olhos. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Porque a Bíblia fala que tudo que nós olharmos, temos que procurar entender pelo mundo espiritual de Deus. Não aceitar qualquer coisa que vier até nós, que estiver diante de nós. Só aquilo que tiver, conforme diz, respaldado pelas Escrituras. Glórias a Deus. Por isso que diz, tendo iluminado vossos olhos do entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vocação. Que diz a Bíblia? Os dons e a vocação Deus dá sem arrependimento. O qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Bom, isso aqui é tão real que vocês sabem disso. Que nada de operação das trevas se mantém firme diante daqueles que estão convictos, entendeu? Com a obra do Senhor. O versículo 20 diz assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os do morto e pondo a sua direita no céu. Um dia, eu e você vamos embora dessa vida para outra. Nós vamos para a eternidade. Viver eternamente do lado de Deus. Por isso, meus amigos e minhas amigas, persevere até o fim. Não desista. Não é em vão. Parece ser em vão, mas não é. Entendeu? Servir a Deus é a melhor coisa que o ser humano tem em sua vida. Versículo 21. Acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. O que ele quer dizer com isso? Que tudo aquilo naquele período que estava se nomeando e no período vindouro, nada poderia substituir a Jesus e a sua vontade. Por isso que ele diz, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia. Nada pode substituir Jesus e a palavra dele. Nada. Nada e nem ninguém. Por isso, você precisa ler a Bíblia. Precisa ler a palavra de Deus. E sujeitando todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Para terminar, meu irmão, que é o seu corpo, a plenitude daquele que se cumpre em tudo e em todos. Eu falei que eu vou terminar no horário hoje. Já são 22 horas e 29 minutos. Vou terminar 23 horas certinho. O que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Ela tem se cumprido na sua vida e em minha vida. O que seria de nós hoje, irmão, se não fosse Jesus? Aonde nós estaríamos se não fosse a vontade de Deus? Você já parou para pensar? Cada um de nós é ex alguma coisa. E nós sabemos disso. Porque Jesus nos transformou. E por isso, nós somos gratos a Jesus Cristo. Nada se nomeia, tanto antigamente como agora, para se colocar no lugar de Cristo. Nada e nem ninguém. É o que a Bíblia diz. Por isso, meus amigos e minhas amigas, todos os telespectadores, conforme diz a palavra do Senhor, a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, ele nos selou com o Espírito Santo para que nós venhamos a ter certeza e a plenitude da salvação. No livro de Efésios, glórias a Deus, capítulo 2, versículo 2, diz assim, que nós andávamos segundo o curso desse mundo, mas agora nós não andamos mais.
nós vivemos em novidade de vida. Glória a Deus. E tudo isso aqui, até da leitura mesmo de Efésios, onde nós estamos. Efésios capítulo 2, versículo 2. Em Efésios capítulo 3, versículo 5 diz: agora que temos a revelação do Espírito Santo, e o Deus dos apóstolos e dos profetas tem revelado tudo que está nas Escrituras. Em Efésios capítulo 4, versículo 10 a 13, aonde eu tenho falado aqui direto, a instituição do ministério e do episcopado que é confirmado no céu. Está em Efésios capítulo 4, do versículo 10 ao 13. O ministério que é reconhecido nos céus. Em Efésios capítulo 5, versículo 14 diz, onde muita gente está enquadrado: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Levanta dentre os mortos, e Ele te anunciará a vida eterna. Efésios capítulo 6, versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Meus irmãos, essa é a palavra de hoje. Conforme eu falei, eu estou prometendo. Vou terminar no horário, glórias a Deus. Vou fazer o máximo para não ficar passando muito, entendeu? Porque isso aí para mim tem me custado um preço muito alto, que senão daqui a pouco eu vou acabar perdendo a minha saúde com isso. E esse não é o propósito. O propósito é abençoar de Deus, vocês, e ser abençoado também. Vi que a produção trouxe água aqui. Eu 49 anos, mas já tô velho já. Entendeu? Tenho me esforçado ao máximo para continuar aí, ó, essa guerra espiritual aí junto com vocês. Vamos aos louvores, que é 2 louvores. E depois do louvor vou terminar na oração. Entendeu? E vou encerrar. Hoje eu vou encerrar bem no horário, porque eu tô precisando mesmo, irmão. Hoje não dá para me estender não, devido a o meu físico hoje não está muito bom para estender até mais tarde. Vocês estão sentindo daí, né? Pessoal, olhe por mim aí, irmão. Olhe por mim aí. Que é assim mesmo, a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer curso. Deixa eu botar o óculos aqui. Olha a Deus. Vamos partir para os louvores? E depois dos louvores, vamos encerrar com a oração. Glórias a Deus. Eu vou cumprindo o que eu estou falando hoje, hein? Glórias a Deus. Glória, mas amanhã tem mais, hein? Vamos lá. Eu até estranhando, né? Terminando logo. É não, que hoje não dá não. Quando dá, eu nem esquento, mas hoje não tem como. Entendeu? Hoje não tem como mesmo. Vamos lá então. Hoje eu preciso mesmo. Por favor, me entendam. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Deixa eu botar os louvores aqui. Glórias a Deus. Vamos lá então, terminar com louvor, conforme eu falei. E você faça daí também a mesma coisa, irmão. Cante louvores, exalte a Deus e deixa Deus te usar aí também. As redes sociais é para todos, não é só para alguns tipos de pessoas, entendeu? Também a minha garganta não tá muito boa não. Esse tempo frio aí, irmão, a gente que é velhinha, né? A garganta inflama rápido. O tempo mudou assim, aí os velhinhos ficam tudo aquado. Igual eu tô, 49 anos. Vamos lá então. Salmos 22, versículo 3. Deus habita entre os louvores. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor.
desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero a cada dia trabalhar, escravo dos pecados libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, achará também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. É o desejo, é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Agora vocês das redes sociais e mídias sociais. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Sim, na vinha do Senhor. Sim, na vinha do Senhor. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Mais um, agora, mais um louvor. Já estou terminando, irmão. Hoje eu vou terminar mais cedo, hoje que eu estou precisando mesmo. Certo? Estou precisando mesmo hoje. Glórias a Deus. Mas nós vamos cumprir todo o enredo, né? Glórias a Deus. Para você ver, ó, eu estou um pouco meio resfriado, então não tem como eu estender muito. Isso aí é pedir para empacotar para ir embora, né? Entendeu? Presta atenção aí, produção. Presta atenção aí. Tá escorrendo aqui, ó. Tá escorrendo uma meleca aqui, irmão. Aí não tem como. Tem que falar ao vivo aqui, irmão. Presta aí a lencinha aí. Pega um lencinho pra mim aí. Tá escorrendo uma meleca aqui, irmão. Sou sincero. Por isso que eu tô encerrando logo. Então daqui a pouquinho vai ficar aquele negócio grandão aqui, ó. Aparecendo na frente da gravação. Vai ficar feio pra chuchu, imagine. Imagina se você estiver almoçando nessa hora ou jantando. Imagina aquela melecada descendo aqui. Você vai ficar chateado comigo, né? Não tenho culpa. Ó. Tá vendo? Molhei aqui o lencinho todo, ó. Ao vivo. Mais de 10 mil pessoas vendo limpando o nariz, ó. Rapaz, é o quê? Essa live aqui vai tudo. Vamos lá. É isso que eu tô tentando evitar, irmão. Por isso que eu tô terminando logo. Entendeu? Então, se eu ficar mais tempo aqui, eu vou começar a continuar fazendo live aqui com a meleca descendo, aí não vai dar certo, entendeu? Salmos 150. Tudo quanto tem fôlego, louve o Senhor.
sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante, para você, para mim e para nós, a vitória final. Quando tudo parecia ter chegado ao fim, eu não tinha nenhuma esperança para ser feliz. Tempestade de dor e tristeza que eu enfrentei, destruir os sonhos e planos que eu construí. Quantas noites me ajoelhava tentando falar, eu não tinha coragem nem força para falar com Deus. Mas um dia eu ouvi tua voz me dizendo: não tema, não há dor que na cruz eu não tenha vencido por ti. Vamos lá! O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. De todo pecado, a cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. E o poder de Deus nos garante a vitória final. O poder de Deus nos garante, para você, para mim, a vitória final. Hey! Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Irmão, vamos terminar, fica por aqui mesmo. Então daqui a pouquinho vocês vão ver coisa ao vivo aí que não é pra vocês verem, entendeu? Então, vamos lá, vamos terminar, fica por aqui mesmo. Prometo a vocês que se der tudo certo amanhã, estamos aqui de volta. Entendeu? Vamos fazer a oração final, entendeu? Eu não quero que vocês acabem vomitando aí. Terminando até antes. Só Jesus mesmo. É assim, irmão. O ser humano ele tem limite. Entendeu? O ser humano ele tem limite. Glórias a Deus. Mas pelo menos deu pra gente cumprir o dia de hoje. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Então vamos ficar por aqui mesmo. Prometendo amanhã, se der tudo certo, estaremos aqui de volta. Se não der para estar aqui de volta amanhã, a gente se vê na eternidade ao lado de Jesus, em nome de Jesus. Entendeu, meus amigos? Entendeu, meus amigos? Fiquem na paz de Jesus. Glória a Deus. E até a próxima live, se Deus quiser. Vamos orar pelo final. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Toma o teu povo, Pai, nas tuas mãos. Abençoa teus filhos, tuas filhas, meu Deus. Fizemos a nossa parte, Pai. Mesmo estando um pouco debilitado por causa da mudança dos tempos. Mas isso é assim mesmo, Pai. É sinal que a gente ainda é ser humano. Aqui ninguém é robô e nem IA, meu Pai. Nós somos seres humanos ainda. Temos os nossos sentimentos. Eu entrego cada vida que está me vendo e me ouvindo agora nas tuas mãos. Abençoa cada dia com as ricas bênçãos dos céus. Que estão empregados, mantém seus empregos. Estão desempregados, emprega. Meu Deus, entrego cada vida nas tuas mãos, meu Senhor. Isso que eu já te peço aqui hoje, meu Pai. Já te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Consolador. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado pela sua atenção. O Senhor Jesus possa abençoar cada dia todos vocês ricamente com as bênçãos do céu. Entenda uma coisa, o nosso objetivo é levar Jesus até vocês através das redes sociais e mídias sociais. Não vou me estender muito, eu já dei a explicação aí por causa de quê. Glórias a Deus. Que hoje eu estou no limite, estou no meu limite. Mas eu aconselho vocês a pegar as lives anteriores, que já estão lá no meu canal no YouTube, entendeu? E vai edificar as vossas vidas. A minha única intenção e preocupação aqui nas redes sociais é esclarecer vocês à luz da Bíblia, irmão. Não vou aumentar e nem diminuir. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Irmão, vou ter que já encerrar logo, porque senão vai aparecer na live aqui uma coisa que não vai aparecer. Aqueles borrachão aqui, ó, subindo e descendo. Entendeu? Por causa do resfriado. Então, esse é o objetivo. Está nas redes sociais e mídias sociais. Fique na paz de Jesus e até a próxima, se Deus quiser. Estaremos aqui juntos, meditando e orando e falando da parte de Deus. Se inscreva no nosso canal, siga-nos em todas as redes sociais e deixe a Deus fazer a obra. Quer ver mais coisa, mais novidades? Está lá no meu canal no YouTube. Daqui a pouco esse vídeo de hoje eu vou baixar ele e vou enviar para lá também. Fique na paz e até a próxima, se Deus quiser.